Você já se perguntou como as casas nos Estados Unidos são tão diferentes das casas no Brasil? Por que os brasileiros não constroem como os americanos? Neste vídeo, vou explicar a fundo as diferenças entre as construções brasileiras e as americanas, analisando materiais, clima, cultura, economia e muito mais. Fique até o final porque você vai se surpreender com o que realmente está por trás dessas escolhas. Vamos começar pelos materiais. Nos Estados Unidos, é muito comum encontrar casas feitas de madeira e estruturas leves. Já no Brasil, a maioria das casas é feita de alvenaria, com tijolos e concreto. Mas por quê? A madeira é muito mais abundante e barata nos Estados Unidos, especialmente por causa da grande indústria madeireira do país. Além disso, a legislação americana e as normas de construções permitem essas estruturas leves. No Brasil, o tijolo é culturalmente visto como sinal de solidez e qualidade, e a madeira não é tão barata, nem tão disponível em larga escala para construções residenciais. E o clima é um dos fatores mais importantes. Nos Estados Unidos, em especial nas regiões mais frias, as construções da madeira permitem melhor isolamento térmico. Além disso, as casas leves são mais fáceis de construir em caso de desastres naturais, como furacões e tornados, muito comuns em certas regiões do país. No Brasil, apesar das chuvas fortes, não enfrentamos desastres como furacões. O calor intenso também exige construções que ajudam a manter o ambiente mais frescos, e a alvenaria tem um desempenho muito melhor nesse quesito. Outro ponto crucial é o custo e o tempo de construções. Nos Estados Unidos, as casas de madeira são muito mais rápidas de construir, levando de 3 a 6 meses. Isso reduz custos com mão de obra e permite uma rotação rápida no mercado imobiliário. No Brasil, uma casa de alvenaria pode demorar mais de um ano para ficar pronta. Isso encarece o processo e existe um investimento maior ao longo do tempo. Mas por que não mudamos para o modelo americano? Porque a cultura brasileira valoriza a ideia de casa própria para a vida toda. Queremos casas sólidas, duradouras e que passam de geração para geração. Já nos Estados Unidos, as casas são vistas mais como bens de consumo, que podem ser vendidas ou trocadas com mais facilidade. Existe também um aspecto cultural muito forte. No Brasil, a ideia de construir para sempre está profundamente enraizada. As casas são consideradas heranças, patrimônios para próximas gerações. Nos Estados Unidos, é comum que as pessoas mudem de casa várias vezes ao longo da vida. As casas de madeira acompanham essa dinâmica, pois são muito acessíveis e rápidas de reformar ou substituir. No Brasil, existe até um certo preconceito com casas de madeira, vistas por muitos como frágeis ou provisórias, mesmo que isso não seja verdade tecnicamente. Outro fator que influencia muito é a logística. Nos Estados Unidos, as cidades são planejadas para permitir fácil transporte de grandes volumes de madeiras e estruturas pré-fabricadas. As estradas largas e a logística eficiente tornam viável esse modelo. No Brasil, muitas cidades e regiões têm acesso mais limitado, o que dificulta o transporte de grandes estruturas pré-moldadas. Por isso, as construções tradicionais, feitas no próprio local com tijolos e cimento, ainda é mais viável. As normas também são diferentes. Nos Estados Unidos, as construções leves são amplamente regulamentadas e adaptadas à realidade do país. Já no Brasil, apesar de existirem normas para construções leves, muitas prefeituras ainda impõem restrições ou exigem padrões que encarecem ou inviabilizam esse tipo de obra. Além disso, o problema da segurança urbana no Brasil leva muitas pessoas a preferirem casas mais resistentes, com muros altos e grandes, o que acaba afastando ainda mais a ideia de casas de madeira ou estruturas mais expostas. Apesar de tudo isso, o mercado de casas pré-fabricadas e de construções modular começa a crescer no Brasil. A busca por soluções mais rápidas e sustentáveis pode no futuro mudar o panorama, mas isso não significa que vamos copiar os modelos americanos. Provavelmente desenvolveremos um modelo brasileiro de construções rápidas, adaptado à nossa cultura, clima e à realidade econômica. Então por que os brasileiros não constroem como os americanos? A resposta é uma combinação complexa de clima, cultura, logística, legislação e economia. Cada país constrói de acordo com suas necessidades, recursos e história. E isso não significa que um é melhor que o outro, significa apenas que cada um encontrou soluções diferentes para desafios diferentes. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E me diga nos comentários, você moraria em
uma casa de madeira aqui no Brasil?